Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 634 e minguando até 656 dias, 9 de setembro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias 19 horas e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 634, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 32, né? Com o subtítulo Os Pais das Matérias, parte 16. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a esse. Trabalhe isso nas suas consciências com respeito, com carinho, com dedicação, certo? Eu deixo a abertura também deste título, Acima das Estrelas de Deus, para que vocês possam ter consciência em tudo. Eu fiz essa abertura com 5 blogs diários. Relaciona ele para que vocês possam entender como é que eu estou me comportando dentro deste blog diário. E também deixo a abertura deste subtítulo, Os Pais das Matérias, parte 16. Não deixe de estar acompanhando este blog diário para que vocês possam ter consciência em tudo que está sendo dito. Eu estou no blog de 634. É interessante que vocês tenham acompanhado esses 634 blogs diários para que você possa ter uma consciência em tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, para saber o comportamento, como é que eu estou me comportando dentro deste blog diário, ok? Relaciona isso na sua consciência com respeito, com carinho, com dedicação, ok? Este é o blog né, a qual eu vou fazer a expressão corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs diários, certo? Eu vou fazer a expressão livre, né, de fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo, tudo aquilo que e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, certo? Para que a gente possa compreender tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, entendendo que tudo é uma mediação sobre a formação de Cristo e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, ok? Vamos lá para a leitura, expressão livre, fazer a leitura deste contexto e vamos para a expressão livre deste contexto, ok? Vamos lá. Quando os deuses vêm, eles não vem por um bem, e sim por um motivo e que ativa o seu corpo emocional no lugar de um que é Deus. Isto pode representar a consciência dos astros, mas nas cabeças das inocências vai representar cada corpo em específico, explicando a contradição de compreender este movimento que se coloca no lugar de Deus, por uma emoção que eles mesmos estejam negando com a sua presença, levando todos a sociedade em juízo por um ato emocional, criando conflito e código de conflito, ativando guerra espiritual em um campo emocional, explicando cada emoção que não compreenda esta união, que esteja se movimentando dentro de sua sociedade com astúcia de não ser compreendido na sua presença e na sua manifestação. Isto explica quem eu sou, mas não explica quem os outros corpos são, porque eu sou um corpo simples de entendimento simples, sendo este outros estão negados por falta de compreensão com os mesmos, e que seja um. E quando se trata da minha liberdade,
pode ser eu e o universo infinito na sua forma de realização, sendo eu parte do universo e o universo parte de mim. E a realização vai se limitar a um espaço de corpo, explicando um corpo simples, com entendimento simples, porém com a capacidade de compreender parte deste universo na sua realização com os mesmos. Estou tendo uma complexidade para apresentar este blog diário, porque eu trabalhei ele em um outro contexto, agora eu estou gerando contradição. Por quê? Quando eu gravei ele da primeira vez, o meu microfone estava desligado, ele descarregou e eu não percebi que ele estava descarregado. Aí eu estou tentando encontrar a expressão que fora dito dentro do outro blog diário, estou gerando uma contradição. Então, tenha paciência, tranquilidade, que eu vou tentar me expressar, né? Vou buscar as expressões, né? Como eu tenho dito, eu não gosto de perder as expressões, muitas das vezes que a gente diz uma forma de expressar no outro, nunca não vai sair da mesma forma. Por mais que o contexto está aqui nos orientando, nos guiando a gente pelo um caminho, ainda vai sair muito, sabe, dessa ideia do que eu tiver expressado, porque o sentido da expressão, elas são muito significativas. Quando ela vem para nós, é uma consciência enorme, grandiosa. Então, por esse motivo, eu gero com complexidade, né? De uma certa forma, eu não. É, entenda isso, certo? Esses detalhes para que a gente possa dar continuidade sobre essas formas natural de nos estar nos conscientizando de uma coisa e outra dentro desse bloco diário. Entenda isso. Vamos lá. Vamos então para a expressão livre, né? Depois ler parte desse contexto, dar uma expressão livre e por fim nós fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Vamos lá. Vamos ler parte desse contexto e vamos nos expressar. Quando os deuses vêm, eles não vêm por um bem, e sim por um motivo e que ativa o seu corpo emocional no lugar de Deus, no lugar de um que é Deus. Você já viu que acontece? Todos nós, quando os deuses eles se colocam, os corpos emocionais vêm, se colocam no lugar de Deus, eles têm um sentido de trazer uma mensagem, não pelo aquilo que eles são expressivos, mas por aquilo que eles têm um sentido de que Deus, ele é espírito, não é corpo emocional. Quando a inconsciência vem e coloca um corpo emocional no lugar de Deus, então eles começam a se, sei lá, gerar contenda entre eles, começar a julgar, né, sobre aquilo, e eles não entendem o sentido da mensagem, que é uma espiritualidade. Vocês têm que compreender que todos aqueles que vêm no lugar de Deus e que se colocam no lugar de Deus por uma expressão, por uma coisa que seja sentido, ela vem no sentido, não vem pelo aquilo que nós manifestamos energia sobre os cosmos de corpos emocionais. Vocês não têm que entender corpo emocional, você tem que entender que Deus é espírito, certo? Tudo que nós aprendemos dentro da sociedade, né, Bíblia significativa, tudo isso cai na espiritualidade. Isso ausenta o corpo emocional de qualquer coisa que possa comprometer os seus entendimentos sobre aquilo que Deus é espírito e não corpo emocional. Entenda isso, ok? Isto pode representar a consciência dos astros, mas nas cabeças das inocências vai representar cada corpo em específico. Quando as inocências elas colocam um corpo emocional no lugar de Deus, então eles vai, né, por mais que uma consciência que ele tem consciência que é uma espiritualidade, que é uma mensagem que ele está passando, os outros atos que seja inconsciente, eles vai vir contra essa consciência e vai sei lá, vai propagar a falsidade, vai pedir o sacrifício deles, vai criar causa, entende? Eles não vão entender a mensagem porque os atos emocionais, eles se colocam no lugar de Deus, emocionalmente no lugar de Deus, então eles começam a blasfemar contra aquelas pessoas que estão vindo a trazer uma mensagem para eles, e eles começam a entrar em guerra por atos emocionais, outros em guerra por os atos espirituais, entenda isso, é muito delicado, ok? Explicando a contradição de compreender este movimento que se coloque no lugar de Deus, por uma emoção que eles mesmos estejam negando com a sua presença, né?
e levando toda a sociedade em juízo por um ato emocional, criando conflito e código de conflito, ativando a guerra espiritual em um corpo emocional, explicando cada emoção que não compreenda esta união que esteja se movimentando dentro da sua sociedade com astúcia de não ser compreendido na sua presença e na sua manifestação. Você vê que é diferente, por exemplo, quando um ato consciente se coloca no lugar de Deus, ele vem por um sentido de uma espiritualidade, por aquilo que Deus é espírito e não por aquilo que Deus é emocionalmente. Mas os que estejam do outros lados sem compreensão, eles vão se manifestar emocionalmente e vai se colocar no lugar de Deus por uma coisa que eles, sei lá, muita de coisas dentro da sociedade, aí você, um monte de complexidade para que vocês possam compreender esses corpos emocionais, eles são muito é muito sei lá, muito é complexo, eles não entenda e faz com que os outros também não compreenda essas mensagens que estão chegando para ele por, sei lá, muito delicado. De um lado, a gente vão ter um lado uns atos conscientes que se colocam no lugar de Deus conscientemente, por uma espiritualidade, por um sentido, por uma mensagem que eles estão trazendo, do outro lado, eles vai vir esses outros corpos aí entrando, né, gerando crise sobre os atos emocionais que são deles mesmos, manifestando isso, né, fazendo, sei lá, é muito complexo entender isso. Isto explica quem eu sou, mas não explica quem os outros corpos são, porque eu sou um corpo simples de entendimento simples, sendo os outros estão negados por falta de compreensão com o mesmo, e que seja um, né? Ou seja, quando eles entendem que Deus é emocional, quando ele entende que Deus é emocional, eles colocam uma pessoa no lugar de Deus, um corpo emocional no lugar de Deus, e se faça igual a Deus igualmente. Então eles vão manipular e permitir ser manipulado por aquele corpo emocional que eles estão entendendo que seja Deus, certo? É igual eu tenho dito de várias formas, a consciência é, é muito grandiosa. Existe várias possibilidades de vocês entender que aquele corpo emocional tem uma consciência divina, mas você não pode limitar um corpo emocional você não pode limitar um corpo emocional, um corpo, uma pedra, e limitar Deus em uma pedra, limitar Deus a um corpo emocional. Você não pode limitar Deus a um sol, você não pode limitar Deus a uma lua, porque Deus é o infinito de entendimento. Ele está em todos os lugares, ele é o infinito, ele é a grandiosidade de tudo. Se eu limitar Deus em um espaço de corpo emocional, se eu limitar Deus em uma pedra emocional, um mar, qualquer coisa, então eu vou estar deixando Deus vai estar deixando de representar o infinito para representar uma coisa. Você pode enxergar tudo, tudo é Deus, mas você pode enxergar desde que você tenha consciência que é espiritual. Você entende que quando você olha uma pedra e você entende que é Deus, você já não tem mais essa ciência de que aquilo é uma pedra, e sim uma espiritualidade, um campo energético da relatividade, do tempo, daquilo que tudo, justificando tudo. Ou seja, você não vai limitar Deus a uma pedra, você não vai limitar Deus a um corpo emocional, então você vai entender que Ele é o infinito de tudo. Aí a forma de você compreender isso é uma consciência espiritual, uma conscientização, não é a matéria mais, é o ter ciência, o sentido das coisas, daquilo que está movimentando, a necessidade de cada um estar ocupando o seu espaço dentro da sociedade, para que você possa relacionar isso, certo? Sobre uma consciência espiritual, respeitando o espaço e os movimentos de cada um que estão se movimentando dentro da sociedade. Entenda isso. E quando se trata da minha liberdade, pode ser eu e o universo infinito na sua forma de realização, né? Sendo eu parte do universo, o universo parte de mim, né? E a realização vai se limitar a um espaço de corpo, explicando um corpo simples com entendimento simples, porém com a capacidade de compreender parte deste universo e na realização com o mesmo, né? Quando você entende que você é um corpo simples, de entendimento simples, você vê várias possibilidades de estar realizando
com diversidade de formas, porque desde que você não pise no pé do outro, porque quando você pisa no pé de outro corpo, você está preso a ele, você vai ser cúmplice dele, então você vai estar preso. Ou seja, se você entendeu que você é um corpo simples, de entendimento simples, você tem várias liberdades, várias possibilidades de você se realizar com todas as coisas que Deus, né, possa lhe dar de liberdade para que você possa ter ciência em tudo, e de todas as coisas que possa ser bom, ok? Entenda isso, coloque isso nas suas consciências, relacione isso com respeito, com carinho, com dedicação, ok? Para que vocês possam ter ciência em tudo que está sendo dito. Vamos então para expressão livre. A leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? Vamos lá. Evidentemente que o que vai determinar o bem é as consciências das estrelas contidas nos espaços do tempo, fazendo uma passagem rápida contra os inimigos e que se faça igual a Cristo e que se faça igual a Deus, sendo a inconsciência, este mesmo vai fazer uma razão própria e se fazendo melhor por algo que ele mesmo nega, perdendo a razão do tempo e do espaço dos corpos contido no tempo, e sem razão contido na matéria que se movimenta no espaço dos corpos, das relações e das guerras contidos no espaço do tempo, representando uma suposta contaminação da atmosfera da mãe natureza. Isto explica que o movimento ele não vem de dentro e sim de fora, e que antigamente nós inspirávamos para mover a matéria, agora nós expiramos para mover esta matéria. Isto explica que todos nós somos uma consciência do relacionamento social e não uma consciência emocional, pois a consciência emocional explica a vida e que fora morto, e não reviveu no seu domínio, pois era um corpo simples de entendimento simples, explicando quem eu sou com a cabeça do relacionamento social e não por uma semente que vivifica este corpo, mas reluze o relacionamento social como uma estrela remanescente do meu ser e que me faça compatível com esta matéria que se movimenta no tempo. Isto explica que Emmanuel é uma blasfêmia e que eu usei para me vencer o meu inimigo, sendo Éder, este mesmo é a verdade de Cristo e do relacionamento social. Pedro, eu não sou você, Pedro. Pedro, eu estou em você, mas você não está em mim, Pedro. Quando eu digo que eu não sou Pedro, a matéria em movimento, eu, eu sou uma consciência do relacionamento social, ou seja, a cabeça da matéria. Isto explica que a consciência está dividida entre a matéria e a cabeça. Sendo a cabeça explica a consciência e a matéria explica a semente contida nela. Entretanto, sendo eu a cabeça da matéria, eu só posso me realizar com a realidade do relacionamento social no ato manifesto, permitindo que outro corpo explique quem eu sou e podendo ser isto bom ou ruim, conhecendo e fazendo conhecer que o domínio ainda vai estar na matéria, fazendo a justiça à matéria em sua realização, sendo o bem, entre em juízo pelo bem, sendo o mal, entre em juízo pelo mal. Todavia, podemos conhecer que no tempo de Guerra Fria, onde os outros corpos não têm contato com a realidade é um juiz consciente da matéria em movimento, sendo que quem tem ouvido ouça, quem tem olhos vê, e se não é assim, este mesmo vai entrar em juízo por si só, pelo o seu bom e mau comportamento social. Este ideal vai permitir que as matérias em movimentos contidas nos campos magnéticos, este ideal vai permitir que as matérias em movimento contidas nos campos magnéticos e que relata os vossos magnetismos emocionais evoluem o campo no espaço do corpo. E ouvi uma voz
desativa o campo, permite formar guerra contra as matérias magnéticas pelos vossos atos emotivos e vossos atos emotivos e intuições e premonições de realizações com estas matérias. Isso permite, por falta de conhecimento, desativa o campo e relata as matérias, o corpo desativado. O campo desativado unifica tudo para mim, porque eu sou o juiz de Deus. Traga tudo isto no meu juízo, porque eu sou perfeito para mim mesmo. Não sou perfeito para o tempo, pois eu sou relativo para o tempo. Todavia, e se fizerdes o bem, que bem faremos, e se fizerdes o mal, que mal faremos. Cada corpo deve a sua consciência e o relato da sua realização com o tempo, pois eu sou o juiz do tempo e sou relativo ao corpo simples de entendimento simples. E quem compreender a minha perfeição, compreenda a si mesmo, e não a quem eu criei. Eu posso criar tanto o que for bem para o seu bem e o mal para o seu mal. E o meu juízo estabelece sobre um conceito dividindo matéria e consciência desta matéria. E ouvi uma outra voz, e que vinha de alto a baixo, como se estivesse decidindo o destino da humanidade. Entre a casa sua, Emanuel te prende, porém eu te liberto dos maus dos seus opressores. Relata o bem com a sua presença e deixa o mal para aquele que se faça inimigo de si mesmo. Sendo o juiz deste é o meu juiz, e não de outro. Relata tudo isso na minha presença, pois eu vou unificar o espírito do corpo celeste de Deus e os membros de sua habitação, permitindo que a divisão de bens vá embora, sendo específico Cristo. Todos os corpos vão ser gloriados com um, e um vai ser gloriado com todos, sendo isto vai explicar o espírito justificativo do poder de Deus, o Cristo sendo este ainda continua com o seu poder negado, porém já unificado para um e que seja Deus, explicando uma sociedade correta e única, sendo evidente que esta sociedade vai representar a consciência habitada de cada corpo em específico, e a consciência deshabitada vai representar o juiz de Deus, sendo específico Cristo, e deixando de representar os deuses e que estiveras nas divisões de bens para representar um corpo celeste destes deuses e que esteja se movimentando dentro da sociedade por um motivo comum, explicando eu e você no mesmo espaço de corpo e relatando o tempo de vossas realizações para o bem e o mal para o bem e o mal do mesmo. E se fizerdes o bem, que bem faremos, e se fizerdes o mal, que mal faremos. Quando os deuses vêm, eles não vêm por um bem, e sim por um motivo, e que ativa o corpo emocional no lugar de um que é Deus. Isto pode representar a consciência dos astros, mas não nas cabeças das inocências. Vão representar cada corpo em específico, explicando a contradição de compreender este movimento que se coloca no lugar de Deus, por uma emoção que eles mesmos estejam negando com a sua presença, levando todos as consciências em juízo por um ato emocional, criando conflito e código de conflito, ativando a guerra espiritual em um campo emocional, explicando cada emoção que não compreenda esta união e que esteja se movimentando dentro da sua sociedade com astúcia de não ser compreendido na presença e na sua manifestação. Isto explica quem eu sou, mas não explica quem os outros corpos são, porque eu sou simples, de entendimento simples, sendo estes outros estão negados por falta de compreensão com o mesmo que seja um. E quanto se trata da minha liberdade, pode ser eu, o universo infinito na sua forma de realização, sendo
eu parte do universo, o universo parte de mim. E a realização vai se limitar a um espaço de corpo explicando um corpo simples com entendimento simples, porém com a capacidade de compreender parte deste universo na realização com o mesmo. Muito interessante tudo que fora dito, certo? Relaciona isso nas suas consciências. Só se inscreva neste canal se você estiver sentindo realizado. Se você viu que isso não tem significação para você, não tem sentido, não tem importância, você entendeu, isso aí é muito, é ruim, muito, não tem consciência naquilo que eu estou dizendo, apenas desliga o vídeo, está tudo certo, certo? Só faça alguma coisa se você tiver consciência em tudo que estiver sendo dito, relaciona isso com respeito, com carinho, para que isso possa ser uma coisa boa para você. Se não for assim, não há necessidade que vocês façam coisa alguma, tá? Relaciona isso com respeito, com carinho, para que isso possa ser uma coisa boa, para que vocês possam compreender de tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, entendendo que este blog diário ele tem as suas individualidades, as suas expressões, as expressões dos blogs diários, elas mesmas explicam, ela não, né, ela tem as suas formas expressivas de se expressar, certo? E assim como a Bíblia significativa ela mesma traduz ela não busca ser traduzido por, né, sei lá, existe, se tudo que você estiver ouvindo dentro desse blog diário, você vai na Bíblia significativa, vocês vai ter compreensão de tudo que está sendo dito. Alguns textos bíblicos, eles vão dar uma relatividade com esse blog diário e vocês vai compreender tudo que está na Bíblia significativa. Entenda isso, ok? Porque a formação de Cristo é isso, é um mundo paralelo das nossas realidades, ora é uma coisa real, outra hora é uma ideologia, um reino que está se unificando, que está se formando, de forma que no fim tudo se torna uma coisa só, né? Para Deus, o reino de Deus vem, a juiz vem, as consciências vêm, tudo fica bem relacionável em nossas consciências, bem compreensível de todas as formas. Como eu tenho dito, né, no início desse blog diário, eu tive uma complexidade para gravar este blog diário, esse parte do outro blog diário, que eu perdi áudios, né? Meu telefone desligou, estava descarregada a bateria, eu tinha um descuido e ela descarregou e eu tive essa complexidade. Estou relacionando isso para que vocês compreendam, né, de todas as formas. Às vezes acontece isso, né, de não estar captando áudio e gera essa complexidade. E de certa forma eu não fico bem confortável quando acontece uma coisa dessa, porque eu não gosto de perder expressões, mas isso acontece, né, por causa de um motivo ou outro, né, buscando forma de me aperfeiçoar, e às vezes eu esqueço de fazer o básico, né, necessário de estar observando mais as coisas, entendendo que eu mesmo sou o diretor, né, eu sou o produtor, faço tudo isso, e isso é muito complicado para que, para que a gente possa desenvolver isso com mais precisão, digamos assim, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva nesse canal, só se você estiver sentindo realizado. Se não tiver, vocês desligam o vídeo, está tudo certo, segue o seu caminho. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.